Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, o que está acontecendo no Brasil? Tantas notícias, tantas leis, tantos impostos, tanta tributação. Recentemente viemos aí de uma polêmica generalizada no nosso país sobre o Pix. Se ia ser taxado, se não ia ser taxado, as compras no cartão de crédito, o monitoramento da Receita Federal por parte das transações via Pix, via cartão de crédito. E em pouco tempo, não passou poucos dias, agora mais uma polêmica para você e para mim, que investimos em fundos imobiliários, em fiagros e também, consequentemente, no setor de construção, no setor de agropecuária. Consequentemente, se isso passar à frente, vai afetar diretamente essas pessoas, nós também investidores. E no vídeo de hoje eu quero trazer à tona aí um pouco desse assunto, tentar mostrar para você o que está acontecendo, como podemos nos proteger e por trás desses fatos o que é fake e o que é verdade. Eu quero mostrar para vocês isso, porque eu pesquisei bastante, trouxe aí alguns slides para a gente assistir e eu debater junto com vocês e vou trazer um resumo do que isso pode acontecer e do que está acontecendo. Então vamos com muita paciência, com calma, preste atenção e durante esse vídeo você vai entender por que e como isso está acontecendo. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. O primeiro assunto que gerou muita mídia com relação a essa notícia, que foi se os fundos imobiliários vão ser taxados ou não. Antes isentos, fundos imobiliários podem começar a pagar imposto com reforma tributária. Presidente Lula vetou parte do projeto que isentava os fundos de investimento de pagar os impostos CBS e IBS. Cotista pode ter rentabilidade reduzida. E agora nós perguntamos, isso vai afetar o nosso bolso? Isso vai afetar os nossos dividendos? E com base nesse vídeo a gente vai entender como isso pode acontecer. Basicamente, pessoal, com base nessa nova reforma tributária, para tentar trazer agora o IVA, que é o imposto único, tornando o país aí um dos maiores, ou quiçá o maior cobrador de imposto do mundo, o presidente Lula vetou também a parte que isentava o IBS e o CBS. E eu vou explicar mais à frente o que isso quer dizer e, como consequência, o que aconteceu. O Lula sancionou a primeira lei que regulamenta a reforma tributária. A alíquota do IVA, que eu já falei, deve ser a maior do mundo. O texto foi sancionado com vetos e traz as principais regras do funcionamento do novo imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, cuja alíquota poderão ficar em 28%. Então nós já conseguimos observar que tudo isso é de acordo com a nova reforma tributária. Já que foi sancionada e está em processo, o Lula isentou aí a parte que os fundos imobiliários e os fiagros tinham a isenção. Então ele vetou essa parte de isenção. Mas você precisa entender por que isso foi acontecido. Então começamos aí com o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que a pessoa chama aí que é o imposto único, exclusivo do nosso país. E muitos recomendam e falam sobre isso, que é o nosso maior imposto. Então passamos aí de um país que cobrava muito imposto para ser o país que mais cobra imposto. Somos o maior do mundo. Uma vitória para o nosso país. Que orgulho, não é verdade? O Brasil terá maior imposto do mundo com IVA estimado em 28%. O país ultrapassa a carga de 27% da Hungria. Trava de alíquota pode impedir isso. E os países que mais cobram imposto no mundo, o Brasil superando Hungria, Suécia, Portugal, Argentina e Espanha. Nós vemos aí a sequência, é um orgulho ao contrário, né? Pra gente aí que trabalha tanto, busca tanto lugar ao sol. Os próprios políticos, ao invés de ajudarem, estão aí atrapalhando. Então, muito cuidado nas próximas eleições. É um pouco de jogada política que existe no nosso país. Não tem como não falar sobre política quando você fala de economia, macroeconomia e finanças. Não tem como falar, porque a política está ligada diretamente à economia. E agora, o que é que vai acontecer? Ao votar, ele consequentemente
vetou a isenção para os fundos de investimento na regulamentação da reforma tributária. O secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard App, explicou que a retirada da isenção se baseou em questões jurídicas. Então, pessoal, já sabemos como vai ser o caminho. Será que isso, consequentemente, trará aí a recusa na diminuição dos dividendos? Será que isso vai aumentar aí o lobby das empresas? E, como consequência, o bolso do cotista que investe em fundos imobiliários e fiagros, como vai ficar? Consequências. O veto de Lula em reforma torna fundos contribuintes, mais alcance ainda é dúvida. Ou seja, eles vão começar a pagar o imposto do CBS e do IBS, mas o alcance ainda é dúvida. Até quando será isso daí? Para especialista, medida pode atingir até carteiras líquidas. Outros veem repercussões apenas para fundos imobiliários e do agronegócio. Esse apenas é gigantesco, atingindo agropecuaristas, agricultores, construtores e até mesmo investidores. E a repercussão negativa foi automática. Como sempre, o Brasil é expert nisso daí. Nós viemos aí de uma treta generalizada do Pix, dos cartões de crédito, da Receita Federal, e aí, coincidentemente, aparentemente como uma cortina de fumaça, surge aí a tributação, a famosa e tão sonhada como todos os políticos querem, a tributação dos fundos imobiliários e fiagros. Estranho isso acontecer justamente nesse período, não é verdade? FIIs abre em queda com risco de taxação após veto da isenção em reforma tributária. Isso não é novidade para qualquer pessoa aqui, né? Quem investe sabe que qualquer situação que diverge da opinião do mercado vai sentir como consequência na cotação. E não foi diferente. O IFIX caiu neste dia 1,38%, uma queda altíssima, que é o índice que mede os fundos imobiliários. Mas não vai acontecer nada? Será que ninguém está se mobilizando? Ninguém está vendo o que pode acontecer de tão negativo? Sim, pessoal, alguns deputados já estão movimentando aí a parte da derrubada desse veto do presidente e a isenção dos fundos. O deputado diz que já há mobilização por derrubada do veto. Então pode acontecer em alguns dias próximos, a gente vê aí os deputados começarem a se movimentar para contra esse veto que acaba cobrando dos fundos imobiliários e fiagros a contribuição do IBS e o CBS. Em resumo, pessoal, para você entender basicamente o que isso vai afetar e o que pode acontecer, lembro, são conjecturas. Nada é certo porque ainda não foi tramitado, foi um veto. Então isso como consequência precisa ser analisado. Ainda tem a prerrogativa, ainda tem contra, ainda haverá, quem sabe até o contra-veto, então a gente fica aguardando isso. Então, consequentemente, o resumo basicamente é esse. A proposta colocará o fim da isenção do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços em fundos de investimento, que ligam fundos imobiliários, fiagros, entre outros. Então, eles passam a cobrar, a partir de agora, esses valores. O Congresso ainda pode derrubar o veto presidencial. Os dividendos seguem isentos, mas os fundos imobiliários e fiagros pagarão novos impostos. É aquela velha história, pessoal. Não haverá taxação nos dividendos. Haverá taxação nos fundos imobiliários que pagam dividendos. E como consequência, você que entende um pouco de economia, sabe que se eu, ao invés de cobrar o seu salário, eu cobrar do seu patrão, consequentemente, o seu patrão vai diminuir o seu salário ou aumentar o custo. Então, isso, como consequência, afeta diretamente quem? Nós, investidores. O impacto estimado é de 3 a 10% para nós, cotistas. Ou seja, pode acontecer ainda uma queda generalizada nos fundos imobiliários e fiagros como consequência dessa notícia. Não muda nada em 2025. Óbvio que isso vai a longo prazo. Se isso for colocado em tramitação e passar como já está em vista, 2025 não vai acontecer muita coisa, só as oscilações de mercado. Mas em 2026, 2027 e 2028, o impacto será crescente. 2029, o impacto maior com o valor final depois de 2030. Então, pessoal, fica aqui a observação. Não quer dizer que isso vai afetar hoje os seus investimentos, mas como consequência o mercado é volátil e sente qualquer insegurança.
Contudo, há uma oportunidade. Você que investe em fundos imobiliários, você que tem uma carteira diversificada, você vai ter grandes oportunidades de ver ativos com um preço sobre o valor patrimonial descontado, com grandes oportunidades para você investir. Lembro, não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo de caráter educativo. Eu tenho fundos imobiliários de carteira e estou aguardando sim uma possível promoção para aumentar minha posição. Lembro que cuidado em investir 100% do seu capital apenas em um segmento, apenas em fundos imobiliários. Não é recomendado, até porque o risco é enorme. Imagine aí, consequentemente, isso podendo acontecer. Quanto vai cair a sua carteira de investimento? Então, diversifique. Se possível, invista fora do país também e busque alternativas para você também diversificar sua carteira de investimentos. Porque vai haver promoções, vai haver sim oportunidades de você investir, mas se você não tiver noção de onde você está alocando seu patrimônio, só visando o curto prazo, sem acreditar no longo e médio prazo, você vai perder dinheiro. Então, muito cuidado aonde você vai investir, analise sempre e busque mais informações. Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, eu peço que se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha para mais pessoas. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.